Foi liberada uma cena de tipo 30 segundos do filme do Superman, que é o Lex Luthor e o Superman frente a frente, uma cena sensacional. Finalmente vamos ver o Lex Luthor dos quadrinhos, depois de anos. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram, TikTok. Os vídeos de lá são diferentes dos vídeos daqui, beleza? Siga lá, curta lá, assista lá os vídeos. Muito obrigado aos Bate-membros que apoiam o canal e os Super-membros que apoiam o canal, beleza? Tamo junto, valeu mesmo. Se torne membro como essa galera aí, caso você possa ajudar o canal aqui. Muitíssimo obrigado. No programa do Jimmy Kimmel foi o David Corenswet e o Nicholas Hoult lá, e os dois foram entrevistados juntos. E aí foi liberado um clipe lá. Isso acontece normalmente com todos os filmes. O The Batman foi assim também. Quando o Robert Pattinson foi nesse programa, ele deu uma entrevista lá e depois liberaram aquele clipe do departamento de polícia, né? Que ele tá conversando com o Gordon, depois dá um soco na cara do Gordon. Em aquela primeira cena de voo. E aqui eles liberaram uma cena do Superman versus Lex Luthor. A partir de agora vai ter um spoiler aqui, mas não é nada que vai estragar a sua experiência. Não é nem nada absurdo. É uma coisa que divulgaram, certo? Não é uma coisa que vazou. Então, já começa por aí. Tem TV Spot, tem o clipe chinês, que eles fazem montagens de cenas diferentes, mas percebam uma coisa, não tem clímax do filme nos trailers e não tem o terceiro ato. Ou seja, spoiler pesado nos trailers não tem. Então isso é ótimo, certo? Então a cena, ela é muito semelhante a cena do Superman 78, que ele chega lá no covil do Lex Luthor, digamos assim, ele chega arrebentando a porta, e o Lex Luthor super calmo, né? O mesmo Gene Hackman sendo mais canastrão, ele super calmo, porque o Lex Luthor ele é frio e calculista. Ele é um cara que ele não sente nada pelo Superman, além de ódio, não é verdade? Então ele não sente medo, ele não sente amor, ele não fala outros adjetivos ou / sentimentos, ele sente ódio, apenas ódio. E o Nicholas Hoult parece ser provavelmente um dos melhores Lex Luthor, talvez o melhor Lex Luthor, certo? Em que a gente vai ter aí nos cinemas. Por quê? O Lex Luthor, ele é um personagem que, tipo, ele vê o Superman e é tudo o que ele pensa, assim, ele fala, mano, como que as pessoas gostam desse cara? Ele é um alienígena, né? Tipo assim, ele tem todo esse porém, né? Com o Superman, esse ódio que vai florescendo ao longo das construções do personagem nos quadrinhos, das animações. E eu acho que aqui no cinema vai ser bem interessante ver isso, né? Eu falei num vídeo anterior que o Peter Safran fala que o Lex Luthor é um dos personagens mais interessantes do DCU, né? Ele é um dos principais personagens do DCU, porque ele é um dos principais personagens da DC mesmo, vilões, né? Você tem ele, você tem o Coringa. Então, é muito da hora ver essa cena, porque o Superman chega arrebentando a porta, a Ivy Teshmark, ela tá filmando o tempo todo, ela é como se fosse uma blogueira, sei lá, e aí o Superman tá ali perguntando cadê o cachorro, porque deve ser referente àquela cena lá da Fortaleza da Solidão, que a engenheira invade, só tá o Krypto ali. Eles devem ter capturado o Krypto pra alguma coisa, não sei. Mas o Superman fica muito puto, né? Eu vi uma galera falando que a última vez que pegaram ou mataram o cachorro de protagonista foi o John Wick, né? E aí o resto a gente já sabe o que aconteceu. Eu gosto muito do primeiro John Wick por conta dessa história muito simples, né? Essa coisa que até vira uma parada meio cômica, mas é muito dramática pro personagem. Mas não é isso que vai acontecer com o Krypto, provavelmente, porque ele vai estar no Mulher do Amanhã. E se vocês acham que, sei lá, ele ser capturado ou fazer alguma coisa com ele vai ser pesado, se você lê o Mulher do Amanhã, você sabe o que acontece com o Krypto. Mesmo que depois tenha aquele final todo lá e tal, mas aquele lance do tipo, das pessoas, imagina essas pessoas verem essa cena no cinema, né, do quadrinho, se for a mesma, todo mundo vai falar, meu Deus, o Krypto e tal. Então, calma que ele ainda vai ter a aventura dele com a Supergirl, certo? Mas qual que é o legal dessa cena? Qual que é o da hora dessa cena? Duas coisas. Primeiro que a gente viu o Superman muito bonzinho, certo? Tipo, o que é ele de fato, né? Um cara bondoso, um cara altruísta, um cara esperançoso. A gente viu isso o tempo todo aí nos trailers. Nessa cena você tá vendo ele mais bruto, ele gritando com o Lex Luthor, ele puto, né? O Superman pistola. O Superman pistola, ele sempre se controla, porque se ele não se controlar, ferrou, né? Ele poderia destruir o prédio todo. E aí é muito da hora, porque ele vem pra cima do Lex Luthor totalmente bravo, assim, pistola, e o Lex Luthor tá super calmo, tá super zen. Sabe aquele cara que, tipo, ele tá cagando, sabe aquela pessoa super foda-se? Tipo, ela não tá nem aí se a pessoa tá falando do tênis dela, do cabelo dela, do rosto dela, sei lá, se ela tá acima do peso ou se ela tá muito magra. Ela não tá nem aí. O Lex Luthor é esse cara. O Lex Luthor do Nicholas Hoult é o cara que não tá nem aí pra presença do Superman. Ele até pergunta, né? Que cachorro você tá falando? Né? Tipo assim, ironizando. E eu vi umas pessoas meio que
não entendendo o que é a pergunta retórica, né? Que é tipo assim, você... Que nem tá aí, ó. Eu peguei esse quadro, acho que o do Descer da Depressão, peguei lá no Twitter, né? Que agora é com X. E aí você vê o diálogo aí, como que é o diálogo, né? O Superman meio que tentando intimidar o Luthor não estando intimidado. Inclusive, o Nicolas Hoult, por ser da altura do do David Cornsweet, né? 2 centímetros a menos só, é o que ele fala, inclusive, na entrevista, deixa ele imponente, né? Tipo, como o Lex Luthor, mesmo ele sendo um pouco mais magro e tal, deixa ele imponente, ele olhando no olho, né? Não aquela coisa de ele olhar com olhar de inferioridade pro Superman, né? E não você não fazer aquela coisa franzina igual o Jesse Eisenberg. Você fazer um cara maior, assim, da altura do personagem é legal pra caramba, mas não é só o mesmo tamanho, né? Um personagem bem escrito. Então ele tá com a xícara de café, né? E nessa xícara, né, tá escrito SpaceX. Então, na vida real a gente tem o SpaceX, né? Eu até comentei isso naquela análise do trailer completa que eu fiz quando lançou, o trailerzão mesmo, né? Que tem aquela discussão do Superman com a Lois no começo. E esse SpaceX deve ser o quê? Uma parada, um projeto de exploração espacial do Lex Luthor, né? Tipo, ele pensa assim, pô, aqui tem um Superman, deve ter outros caras, né? Então vamos explorar isso daí, eu sou bilionário. E aí, esse Lex Luthor que é muito influente na cidade, que o Room Trooper faz matéria de jornal falando que o prefeito come na mão dele, é o fantoche dele. Esse Lex Luthor, que provavelmente ele é quase o dono de Metrópolis, é uma figura, um mau sujeito, digamos assim, ele tem um ar muito frio e calculista. E sobre a pergunta retórica, que é assim, o Lex Luthor fala assim baixinho, né? Um cachorro feio de capa. Aí o Superman fala, o que você disse? Aí eu vi umas pessoas perguntando, fazendo uma pergunta muito estúpida. Isso que é engraçado, né? Isso acontece só com o Superman. Que é assim, o Superman não tem super audição, ele não ouviu o que o Lex Luthor falou, mas, mano, puta que pariu. Vocês sabiam que, por exemplo, eu vi uma matéria esses tempos, que o brasileiro, ele é um dos grandes analfabetos funcionais. E tudo bem, eu acho que não tem muito a ver com isso que eu tô falando, da pessoa entender, tal. Por que acontece? Às vezes você publica uma matéria, e por isso que eu parei de postar notícia, não é porque eu tô chamando vocês de burra, é porque eu parei mesmo. Tipo, eu acho que não... Sei lá, o Terra Zero aqui é só produção de conteúdo com vídeo, tá ligado? Eu posto uma foto ou outra só e olha lá. Eu gosto do audiovisual, eu não gosto do jornalístico, sabe? Aquela coisa de tipo... Porque normalmente você tem que fazer aquela coisa chamativa, aquele título chamativo, né? Igual vocês estão vendo, acompanhando os jornais do Planeta Diário que tá saindo do filme, né? Pra divulgar o filme nas redes sociais. E o brasileiro, ele vê a matéria, ele não lê a matéria. Ele só lê o que tá escrito na capa. Aí ele vai lá e faz um comentário. Você fala, mano, essa pessoa não leu a matéria. Por quê? Ele não quer ler a matéria. O pior, quando a pessoa lê a matéria, o título, e não entende o que está sendo falado ali, você fala, meu Deus do céu. Quando você vê essa cena aí, né, que eu peguei esse print aí lá do Twitter, mano, o Superman tá tipo assim, repete, ele tá tipo desafiando o Luthor. O que você falou? Repete aí se você é homem. É isso que significa, não é tipo que ele é surdo e ele não tem super audição. Pelo amor de Deus, gente. Vamos tentar, nossa senhora, velho. Às vezes é foda, porque... Assim, eu sou uma pessoa de humanas, né? Eu não sou de exato, sou horroroso em conta. Mas eu vejo umas paradas dessas aí que é tão simples de você entender, né? Você vê as pessoas fazendo esses comentários assim, absurdo, né? Então vai, resumindo, não é que o Superman é surdo e não tem super audição. Quando o Luthor fala sobre o cachorro, esse é o Lex Luthor na sua essência. O que é o Lex Luthor? É o cara que não tem medo do Superman. Ele é um cara de super intelecto, ele pensa assim, o Superman não vai me quebrar no meio, ele não é esse cara. Tá ligado? E de fato, ele não é esse cara. Se o Luthor tiver com a armadura, ele vai tomar uns socos ali e tal, mas ele não vai sofrer com o Superman fisicamente. Tanto que o Superman joga a mesa ali pra janela, ele quebra todo o escritório do Luthor ali na torre da Luthor Corp, né? Não é Lex Corp, é Luthor Corp no filme. E aí, você tem ele, tipo, desafiando o Superman. Tipo, ele fala assim, de que cachorro você tá falando? Aí o Superman fala, cadê o cachorro? Aí ele pergunta... Aquele cachorro feio com capa, ele fala bem baixinho tomando um café, assim, bem irônico, né? O Superman fala, o que foi que você disse? Como é que é? Tipo assim, que você tá me tirando? É tipo isso, entendeu? E aí, meio que tem a continuação dessa cena só no filme, né? Eu gostei muito dessa cena pela postura do Lex Luthor. Deixa aí embaixo nos comentários a opinião, o que você achou dessa cena? Achei um baita Lex Luthor, porque assim, esse é o Lex Luthor, entendeu? Ele é um cara que, ele se acha muito foda, de fato, ele é um personagem foda, ele é um personagem super inteligente e tal, ele tem o poder aquisitivo também, mas não só o poder aquisitivo, o intelecto, e aí ele tá ali mostrando que ele não é qualquer vilão, entendeu? Ele é o vilão mais famoso, o Superman e tal, então tipo assim, é muito interessante a postura do Nicolas Hoult, a atuação dele, frio, falando normal, sem intenção, sem ficar com medo do Superman estar ali na frente dele.
Isso é muito da hora, certo? A atuação do David Cornsett também muito boa. Um Superman bruto. Superman... Aquele Superman que, tipo assim, ele é um cara bondoso, só que assim, tem hora, mano, que não é todo mundo tem sangue de barata, não é mesmo? Nem o Superman tem sangue de barata. Então você tira o cara do sério, uma hora ele vai meio que surtar, sobretudo falando do cachorro, né? Que é o Krypto, que é um dos filhos aí do Superman, da Supergirl. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.